Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 29 de julho, celebramos os santos Marta, Maria e Lázaro. A amizade com Jesus. Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria, eram amigos fraternos de Jesus de Nazaré. Viviam em Betânia, a cerca de 3 milhas de Jerusalém, e Jesus muitas vezes se hospedava na casa deles. A amizade entre Jesus e Lázaro é testemunha pelas palavras com as quais Maria e Marta tinham mandado dizer-lhe para visitar o irmão doente. Senhor, aquele que antes está enfermo. E ainda, depois, com a chegada de Jesus, aparentemente tarde demais para salvá-lo, Senhor, se estivesses vindo aqui, disse Marta, meu irmão não teria morrido. As testemunhas do episódio, percebendo a perturbação e as lágrimas de Jesus diante do sepulcro fechado do amigo, murmuravam entre si, vejam como ele o amava. Você pode conferir em João, capítulo 11, dos versículos 3, 21, 36. Marta e Maria para o Papa Francisco. Marta pode ser comparada àqueles muitos cristãos que, sim, vão à missa aos domingos, mas estão sempre ocupados. Tem muito o que fazer e não param para ouvir a palavra de Deus. A estes carecem de contemplação. Afirma o Papa na missa celebrada em Santa Marta no dia 9 de outubro de 2018. Faltava isso a Marta: perder tempo olhando para o Senhor. Maria, por outro lado, olhou para o Senhor porque o Senhor tocou o coração dela. E daí, por inspiração do Senhor, é de onde vem o trabalho que deve ser feito depois. E é novamente sobre Maria que Francisco centra a sua reflexão no Ângelus de 21 de julho de 2019. Deixe o que estava fazendo para ficar perto de Jesus. Diz o Papa sobre ela. Ela não quer perder nenhuma de suas palavras. Tudo deve ser posto de lado, continua Francisco, porque quando ele vem nos visitar em nossa vida, sua presença e sua palavra vêm antes de tudo. O Senhor sempre nos surpreende quando o ouvimos realmente. As nuvens se dissipam, as dúvidas dão lugar à verdade, os medos, a serenidade e as diferentes situações da vida encontram o lugar certo. E sobre a vida cotidiana, o pontífice argumenta: trata-se de fazer uma pausa durante o dia, de reunir-se em silêncio, por alguns minutos para dar lugar ao Senhor que passa, e encontrar a coragem de ficar um tempo separado com Ele, para depois voltar com serenidade e eficácia às coisas cotidianas. Por isso, Papa Francisco, elogiando o comportamento de Maria, que escolheu a melhor parte, Jesus parece repetir a cada um de nós, para realizar bem as tarefas que a vida lhe atribui. No entanto, mesmo Marta deve ser imitada. Para o Papa, esta mulher tinha o carisma da hospitalidade.
Por isso, seguindo o seu exemplo, devemos assegurar que nas nossas famílias e nas nossas comunidades seja vivido o sentido de acolhimento da fraternidade, para que todos possam sentir-se em casa, sobretudo os pequenos e os pobres, quando batem a porta. Marta e Maria então indicam o caminho, continua Francisco, e por isso é necessário combinar suas atitudes. Por um lado, ele pede Jesus para ouvi-lo, enquanto ele revela o segredo de tudo para nós. Por outro lado, estar atentos e prontos na hospitalidade quando ele passar e bater a nossa porta com cara de amigo que precisa de um momento de refrigério e de fraternidade. Em todo caso, pela sua louvável dedicação aos preparativos para oferecer ao hóspede uma confortável permanência na sua casa. Marta é reconhecida pela Igreja como modelo de laboriosidade. Marta e Maria são, respectivamente, exemplos de ação e contemplação, de vida ativa e de vida de oração. Logo, ambos os aspectos jamais devem faltar em um cristão. Tampouco contrapor-se, mas completar-se. Fé na ressurreição. Marta deu-nos um grande testemunho de fé. De Deus, das palavras que dirigiu a Jesus há 4 dias da morte do irmão Lázaro. Emerge um credo total, sem hesitação nem dúvida. Marta tem confiança, iluminada em Deus, mesmo diante daquilo que aos homens possa parecer impossível. Marta, ouvindo que Jesus estava vindo, foi-lhe ao encontro. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo o que pedir a Deus, Ele te concederá. Esta por si só é uma extraordinária profissão de fé. Jesus lhe disse: seu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Sei que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que havia em João, no capítulo 11, dos versículos 20 a 27. Eis a essência do cristianismo. Marta condensa toda a sua fé na sua resposta, porque esta é a fé de todo fiel. Uma simples resposta na qual cada cristão encontra o seu propósito de vida. O episódio da ressurreição de Lázaro, narrado apenas no Evangelho de São João, tem um valor profético e simbólico, porque pré-anuncia a ressurreição de Cristo. A casa dos amigos de Betânia e o sepulcro vazio de Lázaro tornam-se logo, desde os primórdios do cristianismo, meta de peregrinações. Às vésperas
do Domingo de Ramos. O testemunho e perseguição. A narração de São João prossegue dizendo que o episódio da ressurreição de Lázaro fez com que muitos dos presentes se convertessem e crescem em Jesus. E isso contribuiu para aumentar ainda mais o clima de suspeita e de ódio em relação a Jesus por parte dos sumos sacerdotes e fariseus, que viam nele um perigoso subornador. Além do mais, quando Lázaro participou de um banquete oferecido em honra de Jesus, haviam decidido matá-lo também, porque muita gente tinha acorrido para vê-lo, pois pensava-se que ele realmente era o Filho de Deus. Oremos. Aos santos irmãos, pedimos a graça da amizade e da união em nossas famílias, para que, exemplo uns dos outros, possamos ser santos e, nas diferenças de cada um, realizarmos o reino de Deus. Amém. Santos Lázaro, Maria e Marta, rogai por nós.